internacional, uma das coisas mais avançadas do mundo. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso para nós. Ele acabou de me dizer aqui há pouco, numa conversa que estávamos nós aqui conversando com ele, que ele considera que será a legislação, a regulamentação mais avançada sobre direito autoral, porque trata o direito autoral não como aquela coisa que começa a surgir a partir da Revolução Industrial e que vai ganhando peso. E dá um passo, vai muito além, e nós entramos de fato na era digital e na era da internet. Nesse sentido, você passa a ter necessariamente um outro conceito de propriedade, né? O seu direito a usar individualmente, ou seja, de você baixar cópia justa e utilizar. Aliás, a gente discutiu isso longamente na regulamentação da TV digital. E acho que todas as outras medidas que estão envolvidas nessa questão do direito autoral são muito importantes, porque não é só que ela implica uma flexibilização, ela implica no fato de que a realidade não é a mesma. Então, você vai ter de preservar o justo direito ao ganho das pessoas, né? Do artista, né? Do cientista. Ao mesmo tempo, você vai permitir que o uso não comercial tenha a sua importância assegurada por esse grande meio de comunicação. Eu acho que o grande passo dessa questão é esse. Nós estamos querendo que, depois de dado continuidade a todo esse processo, que é um processo consultivo, que é fundamental, porque seria esquisitíssimo se uma lei para respeitar o direito autoral não utilizasse a internet como um elemento de debate. Então, respeitando todos os processos, eu acredito que essa legislação sai ainda nesse primeiro semestre. Espero que saia. E fiquei muito feliz com o pronunciamento do exército. Por quê? Porque não somos nós falando. É uma autoridade inquestionável no assunto. Reconhecendo uma situação, até perguntei para ele por quê, né? Queria tirar mais uma avaliação, né? E ele reiterou com muita firmeza para mim, porque as outras legislações, elas não acompanham tanto essa modificação, a flexibilização necessária e a adaptação, como a nossa. E eles estavam me falando de uma forma muito sincera. Oi, Marino, da revista Técnica Ouro. Fugindo um pouco de internet, indo para a educação, qual a opinião da senhora sobre a inclusão de alunos deficientes nas salas de aulas comuns? Olha, eu acredito, viu, que sempre que possível você tem de buscar isso. Agora, para você buscar isso e não criar para o aluno deficiente um constrangimento, você tem de dar condições para que isso ocorra. Porque não basta colocar ele lá, né? Você tem de permitir que ele tenha uma situação de igualdade naquele momento, naquele campo que ele está, que é da sala de aula. Daí a internet é importante a questão da acessibilidade dos direitos humanos, que a gente estava conversando ali, e ele estava me dizendo que uma pessoa que tem algum nível de paralisia, né, mas que tem condições perfeitamente de usar a sua atividade cerebral, ela pode, através do piscar dos olhos, né, eu acho assim, virar sujeito nessa sala de aula, ter acesso aos mesmos elementos que tem o outro estudante. Né? E a gente sabe a capacidade de adaptação do ser humano, nós sabemos disso. O ser humano, ele se adapta, e ao se adaptar, ele se ultrapassa. É uma coisa interessante, ele se adapta e ultrapassa. Daí porque eu acho que essa é uma questão que a internet pode cumprir um papel muito importante na área de direitos humanos. A última pergunta, por favor.
Do portal Estadão. Eu gostaria de saber da candidata Dilma como que ela vê a regulamentação da internet no Brasil para as eleições, para a sociedade, para o uso diário, como que a possível eleita, quais ações que você vai tomar como presidente na regulamentação. Olha, eu acho que o marco civil que nós estamos encaminhando juntamente com o método que nós estamos fazendo esse marco civil, ele é uma questão crucial para o Brasil, na eleição e pós-eleição. Agora eu queria te esclarecer uma coisa. Eu não posso me afirmar candidata porque eu não sou candidata de mim mesmo. Só quando o Partido dos Trabalhadores se reunir no Congresso a partir de fevereiro, metade de fevereiro, e me indicar, eu serei. Isso não é uma questão formal. Isso é uma questão de respeito político pelo partido ao qual eu sou filiado. Se eu não fizer isso, não é correto. Agora, eu respondo a pergunta fazendo essa ressalva. Que eu acho que o nosso marco civil, que é um marco civil, como eu estava falando há pouco, que entende que a internet não pode ser objeto de uma regulamentação que estreite a internet, que torne a internet sujeita à censura ou a restrições que não digam respeito à responsabilização das pessoas, de quaisquer gênero. E acho que a questão do direito do usuário é fundamental, principalmente se você considerar que nós estamos querendo levar a banda larga para todos os rincões do país, fazer uma política de inclusão social, como nós fizemos no Luz para Todos. Né? Tinha gente que não tinha acesso à eletricidade no Brasil. Nós botamos 12 milhões de pessoas, e agora possivelmente serão 14. Nós colocamos essas pessoas no século XXI usando luz elétrica. Eu acho que agora nós não podemos ter a mesma reação em relação que tivemos na energia elétrica. A energia elétrica é uma conquista do século XIX, final do século XIX e início do XX. Nós estamos no XXI fazendo isso. Para o governo do presidente Lula, o acesso da banda larga tem que ser agora. É o grande desafio educacional, cultural, político, democrático para o nosso país. E quando você tem um desafio de colocar milhões de brasileiros na internet, você tem de dar a eles garantias de que seus direitos nesta mídia serão integralmente respeitados. E eu acho, vou te falar, viu, acho que os blogueiros no Brasil cumprem um papel democrático que é fantástico, porque ele expandiu a discussão no Brasil, os blogueiros permitiram, né, que as pessoas se expressassem, permitiu diferentes pontos de vista, e tem uma coisa interessantíssima nos blogueiros em geral, é a rapidez da informação, a imensa rapidez da informação. Uma coisa aconteceu aqui, imediatamente ali você tem uma observação, uma crítica, uma avaliação, e aquilo se espalha feito um rastilho. Portanto, eu vou te dizer, acho que a banda larga é o acesso decente à internet. Porque ninguém pode mais se conformar com o pouco que nós temos. Porque acesso à internet vai significar acesso às palavras, né, que é importantíssimo, as palavras, mas vai significar acesso à imagem, a interferência da imagem, obviamente da voz. É isso que a internet significa. Qualidade de informação e rapidez de informação é direito de todos, não é só de uns poucos. Ok, agradecemos aos blogueiros e jornalistas, à ministra Dilma, ao ministro Padilha, Mário Tesa, gerente nacional da Futura Network, a Alfredo Manevi, ministro interino da Cultura, aos portais, aos blogueiros, aos jornalistas, aos nossos patrocinadores, patrocinador oficial Telefônica.